jato urinário fraco, sensação de não esvaziar a bexiga por completo, acordar várias vezes à noite para urinar. Meus amigos, se você é homem acima de 40, 50 anos e está apresentando esse tipo de situação, isso pode estar relacionado com um aumento benigno da próstata. Meu nome é Thiago Mourão, sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre um método ablativo, um tratamento minimamente invasivo para a hiperplasia prostática benigna, o Rezum. Classicamente, para aqueles homens que têm sintomas urinários persistentes, mesmo utilizando um ou diferentes medicamentos, a indicação habitual é de tratamento cirúrgico desobstrutivo. E já há mais de 100 anos, a RTU, que é a ressecção endoscópica da próstata transuretral, a raspagem de próstata, ele é o método mais realizado. Mas não é de agora que diferentes novas tecnologias acabam surgindo aqui no nosso inventário de possibilidades e é importante que você conheça todas elas para poder tomar a sua definição. E hoje nós vamos conversar sobre o Rezum, que ele está muito relacionado aqui com esse equipamento. Então, o Rezum ele é uma terapia endoscópica, ou seja, através do canal da urina, assim como também a raspagem de próstata. A diferença é que com esse método ele é uma terapia ablativa. Eu não retiro, não resseco tecido prostático, mas sim esse tecido ele vai sofrer a ação de um tipo de energia que vai diminuir, vai murchar o miolo da próstata. E esse Rezum ele funciona da seguinte forma. Aqui na ponta existe uma agulha. Então, quando nós entramos com o aparelho, aqui vai uma câmera, esse aparelho é introduzido pelo canal da urina e quando chega-se na próstata, essa agulha da ponta é introduzida em diferentes locais do miolo da próstata e é injetado, é administrado um vapor de água. Esse vapor de água vai causar uma lesão naquele tecido, naquelas células do miolo da próstata e com o passar do tempo, dos dias, das semanas, gradualmente aquele miolo da próstata ele vai murchando, vai diminuindo, possibilitando um alargamento do canal da urina e um melhor esvaziamento urinário. Esse procedimento, ele habitualmente, aqui no Brasil em particular, nós fazemos em ambiente de centro cirúrgico, ambiente hospitalar, e geralmente um paciente com uma anestesia, seja uma sedação, seja outros tipos de anestesia. Mas para vocês terem ideia, é um procedimento que por aí fora, particularmente nos Estados Unidos, ele inclusive é feito em consultórios médicos com anestesia local. Então é um método minimamente invasivo. Esse procedimento ele dura, em geral, menos do que 10 minutos, então é um tratamento rápido, e o paciente sai do hospital com uma sonda, um catéter urinário. Em definição, o médico combina com esse paciente alguns dias para a retirada desse catéter, então, em média, esse tempo ele dura entre 5 a 7 dias de pós-operatório. E após essa retirada, o paciente gradualmente ele vai experimentando uma melhora do jato urinário. Então não é um efeito imediato. Tem-se aí como dados da literatura que talvez o tempo ótimo para o efeito máximo da ação do tratamento seja em torno de 3 meses de pós-operatório. E num primeiro momento, inclusive, pode haver alguns sintomas mais desconfortáveis, né? Já que ocorre uma certa inflamação naquele local do tratamento. Então pode haver sintomas de urgência para urinar, ardência para urinar, eventualmente algum desconforto, até mesmo sangramentos, são alguns sintomas que precisam ser manejados com alguns medicamentos no pós-operatório. Um outro ponto que vale a pena ser considerado para esses pacientes que optam por fazer o Rezum é um maior percentual de preservação da ejaculação. Então, diferentes medicamentos e também cirurgias da próstata aumentada acabam reduzindo o volume ejaculatório. É o que nós chamamos de ejaculação retrógrada, já que o colo, a saída da bexiga, ela fica mais ampla e aquele ejaculado durante o orgasmo acaba retornando para a bexiga e sendo eliminado pela urina posteriormente. Então, por esse método do Rezum,
é uma das indicações de pacientes que desejam ter uma maior chance de manter a ejaculação anterógrada para frente, a ejaculação natural fisiológica. Claro que qual que é o porém desse tipo de situação? Pacientes que estão, bastante obstruídos, esses pacientes eles devem fazer um método de ressecção, de retirada do miolo da próstata, não somente um tratamento como este, que pode ainda persistir com aquele quadro obstrutivo. Um outro ponto, pacientes com próstatas muito volumosas, particularmente aquelas acima de 80 gramas. Para esse método também existem ressalvas em relação à indicação para próstatas muito volumosas. Então são pacientes que também devem fazer algum tratamento mais definitivo. E o outro ponto é que ao longo do tempo existe talvez um risco maior da próstata voltar a crescer ao longo dos anos e são pacientes que eventualmente podem precisar de futuros tratamentos. Você já ouviu falar do Rezum? Já conhecia essa modalidade? Se sim, curte, compartilha aqui a sua experiência, se você já fez o procedimento, se não fez, se está em dúvida se vai realizar, compartilha aqui com a gente e com os demais ouvintes aqui desse vídeo e eu estou à disposição.